Você vai acompanhar agora como que o mercado do trigo atingiu patamares diferentes e também o que vem acontecendo em relação à Câmara Setorial, é o que nós vamos acompanhar agora na reportagem. É isso mesmo, Nelson Montanha está aqui comigo, presidente da Câmara Setorial do Trigo de São Paulo. Seu Nelson, primeiramente, seja bem-vindo ao canal do Boi. E nós temos conhecimento de que alguns estados já estão registrando quebra na safra de trigo. São Paulo é um deles? Sim, com certeza sim. Nós tivemos uma reunião agora no início de agosto da Câmara e em conversa com as cooperativas, que respondem por aproximadamente 65% da produção do Estado, eles apontaram quebras de produção. O grosso da nossa colheita se inicia agora final de agosto e entra por setembro inteiro. E aí, no final, é que a gente poderá realmente avaliar o tamanho dessa quebra. Mas o número estimado pelas cooperativas foi de 20%, que é um número importante. Uma quebra significativa, né? Com isso, em quanto que deverá rondar aí a produção? Em seguindo, contra a previsão do Instituto de Economia Agrícola de um plantio para uma safra de 275 mil toneladas, nós devemos, em aplicando essa quebra de 20%, nós iríamos para alguma coisa próxima de 220 mil. Eu acredito, eu espero que a gente tenha um pouco mais que isso. Quais as doenças que se mostraram mais preocupantes nessa safra de trigo? Quais cresceram, quais conseguiram ser reduzidas? O maior evento, houve uma certa apreensão no início com o deslocamento de o que chamam uma bacteriose do centro-oeste e de Minas para São Paulo, que não se confirmou. Eu acho que o nosso maior problema mesmo foi a geada de julho, que estrangulou a planta, pegou a planta numa fase do ciclo que talvez não tenha permitido o grão se desenvolver por completo nas espigas. Então é por isso que agora, só quando maturando, terminando e colhendo, é para ver o que realmente tem dentro das espigas e ver qual o número final que nós vamos ter. Seu Nelson, a gente tem uma combinação de fatores aí, eu queria entender qual que é a conjuntura deles no mercado do trigo, o impacto. A gente tem guerra comercial, que já dura mais de um ano, né? Estados Unidos e China. A gente tem um câmbio extremamente fortalecido com o dólar acima de R$ 4,00, R$ 4,05. E tem também uma crise econômica na Argentina, que são os nossos principais concorrentes no mercado do trigo. No meio desse cenário todo, como é que fica o trigo brasileiro? Eu diria para você que fortalecido, porque essa associação que você coloca, uma crise na Argentina, que de uma certa maneira fez o produtor argentino reter as vendas, ou seja, diminuiu a oferta na Argentina, houve uma certa elevação de preços lá, e conjugada com o dólar a 4, o nosso custo de importação aumentou, e isso se estende ao que nós podemos pagar ao produto nacional. Lembrando que o Brasil, como um todo, importa aproximadamente 50% do trigo, e dos quais 80% ou 90%, dependendo do ano, vem da Argentina. Então, esse é o nossa base de cálculo para calcular o preço que se pode pagar ao produto nacional. Então, nesse contexto, o produtor nacional se beneficiou. Legal. Tá. E o trigo da Argentina, que a gente comentou, né, ele tem uma fama muito boa. E a Câmara Setorial do Trigo, desde os seus 6 anos, aí, desde o início dela, ela trabalha, tem uma das ações, uma das frentes, que é fazer com que os produtores de trigo aqui do Brasil, eles evitem plantar muitas variedades diferentes, né, do trigo. De lá para cá, ao longo desses 6 anos, o quanto vocês já conseguiram melhorar nesse quesito? Veja, o foco é São Paulo, né? Claro. Pelo Brasil também houve uma conscientização, tanto é que, por exemplo, o produto do Rio Grande do Sul houve uma melhora muito grande na qualidade. É um grande produtor, e houve uma melhora muito grande na qualidade do trigo gaúcho nos últimos 3 anos, mas em São Paulo especificamente, nós tivemos dentro desse trabalho de mostrar para o produtor que ele podia produzir, porque existe demanda, ou seja, liquidez para o produto dele, e que se ele se adequasse às necessidades da indústria, além da liquidez, ele poderia ter um preço melhor, uma vez que os produtos estariam mais adequados ao pronto uso para a moagem, né? E isso surtiu efeito. Nós conseguimos aumentar a produção no estado e quando o clima ajuda, né?
e também ter uma produção mais homogênea, ou seja, hoje a relação entre os elos da cadeia dentro da Câmara é muito boa, a conversa é franca e aberta e o mercado flui muito bem em São Paulo. Para finalizar, tem outra questão que vocês estão trabalhando diretamente, inclusive hoje você falou que tratavam sobre esse assunto na Câmara, que é a questão das micotoxinas, né? Sim, existe, para situar, e aí sim, no caso brasileiro, nós podemos dizer que as normas que nós temos que seguir enquanto indústria, no nosso produto final, que é a farinha, e depois vai ser transformada em outros produtos, mas na farinha as exigências tanto na parte de micotoxina como de resíduos defensivos agrícolas é das mais severas do mundo. Quer dizer, nós temos aí equiparados a níveis de Europa, em alguns casos acima do Códex Alimentário, ou seja, nós temos um produto final que atende exigência para qualquer regulamentação. E muita gente não faz a menor ideia disso. Muita gente não faz a menor ideia, mas é uma briga e isso também tem que conscientizar o campo, porque começa no campo, o próprio grão tem que vir sadio. Tá certo, seu Nelson. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco e volte sempre. Muito obrigado. Boa tarde. Esse foi, então, Nelson Montanha, presidente da Câmara Setorial do Trigo de São Paulo. Devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês.